Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a nossa terceira classe sobre a membrana plasmática. Em esta classe vamos profundizar em los mecanismos de entrada e saída de substâncias, que nós chamamos de transporte através da membrana. Este transporte ou este passo de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro mantém o meio intracelular estável e para que a célula se mantenha viva e com seu metabolismo, sua bioquímica ativa, sua dinâmica, para o mantenimento da própria célula. Então, depois da intro, começamos a falar del transporte a través de la membrana. Una de las funciones de la membrana es separar el medio externo del medio intracelular. Hay una separación como si fuera un muro donde todo que está dentro em el meio intracelular deve seguir uns parâmetros para que a célula se mantenha dinâmica, se mantenha viva, realizando todas suas atividades. Então, a membrana plasmática, ela é uma barreira de permeabilidade e límite. Então, aqui está haciendo que, qual a função da membrana aqui? Uma de ellas é dar límite à célula, ¿vale? E esta permeabilidade é uma semi-permeabilidade ou uma permeabilidade seletiva. É mais ou menos como tu deverias fazer para selecionar quem entra e quem sai de tu coração. Deja entrar em tu coração ou em la membrana, em la célula, deja entrar em la célula solo aquelas moléculas, substâncias, águas, iones que la membrana seleciona, permite. Então, é uma permeabilidade semi-permeabilidade, em realidade, uma permeabilidade seletiva, seleciona, vale? Isso é importante. Esta é a função principal, a permeabilidade seletiva. E para que esta permeabilidade seletiva? Este passo, este controle para manter o meio intracelular. Vale? Isto é principal. Falei sobre isso na classe passada. Falei que a membrana plasmática regula o passo de substâncias e este passo de substâncias é importante porque tudo que entra e tudo que sai da célula, que é controlado por la membrana, é importante para o metabolismo, para toda a bioquímica intracelular, vale? É importante. Organização e localização de la função. Existem orgânulos que são formados por membranas. De hecho, há uma hipótese que habla sobre la formação, la constituição desses orgânulos. Se crê que em la evolução das células eucariotas, a membrana plasmática invaginou, ou seja, entrou e formou estes orgânulos que têm funções importantíssimas para o desenvolvimento celular e manutenção celular.
¿vale? Entonces, esse aparato de Golgi, los retículos rugosos, los retículos endoplasmáticos rugoso, liso, la mitocondria, los vacúolos. Entonces, todos estes orgánulos são orgánulos formados por membranas, por la membrana plasmática, são formados de membrana. E há essa teoria que disse que possivelmente estes orgânulos tenham se originado ou originaram-se por invaginação da membrana. Vale, importante isso. Outras coisas. Vou ler aqui para não deixar nada que não visto. La bicapa lipídica de la membrana actúa como una barrera, que acabei de decir, que separa los medios acuosos del medio externo y del citosol. Vale, entonces tanto el medio externo quanto el medio interno son acuosos. Vale, es importante saber isso. E la membrana está ali separando estes dois medios. La membrana mantiene el medio interno con una elevada concentración molecular, o sea, aquí dentro hay una elevada concentración molecular. Estas moléculas que están aquí dentro son moléculas importantísimas para el mantenimiento y desarrollo celular. ¿Vale? Además de la carga eléctrica interna de signo negativo. Es importante que la célula, el interior celular, tenga una carga eléctrica interna de signo negativo en comparación con la parte externa de signo positivo. ¿Ok? Eso es importante. Procesos de transporte. Como já sabemos, a membrana hace o passo de substâncias. E esse passo de substâncias, moléculas, iones, água, este passo de substâncias ocorre por transportes através da membrana. Chamamos o passo de substâncias de transporte através da membrana. ¿Vale? Entonces, e há várias formas e vários tipos de transporte, gastando energia, não gastando energia, e vamos a ver na classe de hoje. Detecção de señales em la membrana plasmática, vimos na classe anterior. Há proteínas transmembranosas que possuem resíduos de açúcar, oligosacáridos e formam as glico ou glucoproteínas. Estas estruturas presentes em el glicocálix formam estruturas que señalizam aquela célula que possui esta estrutura, que possui esta glucoproteína, ¿vale? Então, esta estrutura señaliza que aquela célula é aquela célula e também é um tipo de comunicação entre células distintas, ¿vale? Ou células ou mesmas células semelhantes de mesmo tecido. Comunicação intercelular. Nosotros hablamos en la clase pasada cuando hablamos das especializações de la membrana. São várias as especializações e há especialização que hace com que as células se mantenham unidas entre si. Vale? Estas uniões, existem vários tipos de uniões e existem uniões que permitem o passo de substâncias de um citoplasma a outro, como as
uniones gap ou de hendidura. Estas uniões, elas permitem, são formadas por proteínas que possuem um canal entre elas e permitem o passo de substância entre células, né? Então, isso são as especializações da membrana. Vale? Importante, me gostou esse dibujo para falar um pouco de cada uma das coisas importantes na membrana. Já vimos quase todas. Hoje vamos falar de los processos de transporte. As células necessitam nutrientes e esses nutrientes estão em el meio exterior e também necessitam eliminar substâncias de desecho procedentes do metabolismo. Ou seja, necessitam nutrientes para seu funcionamento que elas não possuem em el meio intracelular e necessitam desechar substâncias que são produzidas em el metabolismo, em el funcionar da célula. Então, elas necessitam isso, necessitam captar, necessitam que entre e necessitam que salgam coisas do meio intracelular. Então, además de manter seu meio interno estável, o meio interno deve ter uns parâmetros para que esteja funcionando bem, vale? Para estar estável, regulando a concentração interna para o que transportam através de sua membrana água e solutos. Então, o que necessita passa através de sua membrana. Vale? Esta concentração interna de substâncias, ela é controlada por el passo de substâncias através da membrana. Já vimos isso e estamos repetindo porque a repetição é a madre da didática. Então, a membrana apresenta, agora sim, permeabilidade seletiva. Permite o passo de substâncias, pero seleciona quienes vão passar, vale? Seja entrando ou saindo. Já que permite o passo de pequenas moléculas sempre que sejam lipófilas, pero regula o passo das moléculas não lipófilas. Ou seja, as moléculas lipófilas passam tranquilamente, vale? As moléculas lipófilas, lipídios, filos, lhe gustam os lipídios, afinidade por los lípidos, vale? Então, a membrana permite o passo tranquilamente de moléculas lipófilas, pero regula o passo de moléculas não lipófilas. Ou seja, as moléculas polares passam reguladas, vale? As apolares passam tranquilamente, pero as polares passam de maneira regulada para o meio intracelular. O passo através da membrana possui duas modalidades: a modalidade passiva, onde não há gasto de energia, ocorre naturalmente, ou o transporte ativo de uma maneira ativa. Ativa, ideia de atividade, gasto de energia. Então, há a forma passiva, tranquilamente, naturalmente, sem gasto de energia, e ativa com gasto de energia. Então, vamos falar sobre cada um destes tipos de transporte. O transporte passivo é aquele transporte que não gasta energia. É um processo espontâneo, esta é a palavra, espontâneo, de difusão de substâncias através da membrana, espontaneamente, tranquilamente, sem gasto. Se produz sempre
a favor del gradiente, es decir, del medio donde hay más hacia el medio donde hay menos. Entonces vamos a entender o que es a favor del gradiente. Aquí está la membrana. A favor del gradiente puede ser a favor del gradiente de concentración. Por ejemplo, aquí en el medio extracelular existe una cantidad grande de una determinada molécula. Muchas de esas moléculas estão fuera. Y aquí hay una cantidad, aquí no había ninguna. E com o passo do tempo, estas moléculas atravessaram a membrana hasta que em um dado momento, a membrana, tanto o lado externo como o lado interno, tendrá a mesma concentração de aquela substância, ¿vale? Ou de aquela molécula. Entonces, el gradiente de concentración, las moléculas por simple difusión, o sea, el paso simple tranquilamente pasan desde el medio donde se hallan más concentradas hacia el medio donde su concentración es menor. Aquí podemos ver concentración mayor, concentración menor. El paso es por difusión simple. Volvemos aquí para ver cada uno de los tipos que esta imagen interesante, ¿vale? Transporte pasivo. El transporte pasivo puede ser por difusión simple, ¿vale? Por difusión facilitada. Aquí en estos dos casos son difusiones simples. ¿Vale? Difusión simple a través de la bicapa, difusión simple a través de la bicapa y difusión simple con la ayuda de un canal, ¿vale? De un canal, de una proteína de canal. La difusión facilitada es esa aquí. ¿Vale? Que hay una proteína transmembranosa facilitadora. ¿Vale? Esta daqui, esta palavra difusión facilitada es para esta proteína. Nosotros vamos a ver uno por uno, ¿vale? Y el transporte activo es donde ocurre el gasto de energía y donde son las bombas o las proteínas que necesitan energía para cambiar su conformación para el paso de iones a través de la membrana. Vamos a ver con detalle cada una de ellas. Entonces, difusión simple puede ser, haciendo un resumen, difusión simple puede ser a través de la bicapa, tranquilamente, puede ser por canales iónicos, ¿vale? Difusión facilitada por proteínas facilitadoras, proteínas transmembranosas facilitadoras que trabalham auxiliando, facilitando este transporte. E o transporte ativo com a ajuda, este transporte ocorre com a ajuda não, com alguém fazendo este transporte e este alguém é uma bomba. E esta bomba recebe este nome, ¿vale? Pero é uma proteína transmembrana que necessita energia para que haga este transporte. Aqui já vimos, né? Então, este transporte destes aqui, que transporte é este? Através de la bicapa. Então, é uma difusão simples. É uma difusão simples
simple através da bicapa lipídica, vale? E isso significa que estas moléculas são moléculas lipófilas, vale? Lipófilas passam através da bicapa, tranquilamente, espontaneamente. Ok, agora vamos a ver outro tipo. Aqui vimos gradiente de concentração. Agora vamos ver o gradiente elétrico. Existem dois tipos de gradiente de concentração: quantidade de moléculas. E o gradiente elétrico, quando hablamos de gradiente elétrico, estamos falando sobre os iones. Então, meio externo é meio positivo, vale? E o meio interno da célula é meio negativo. Então, o passo de iones naturalmente será de donde para donde? De la parte positiva. Primeiro, aqui é maior quantidade de cargas positivas. Então, esta carga positiva naturalmente vai tender a ir para a parte negativa, tanto por la concentração como por la atração, ¿vale? E aqui lo mismo, aqui é carga negativa que sale para o meio externo, para onde é mais positivo. Por simple difusão, os iones positivos entram para dentro, para o meio intracelular, e por simple difusão, os iones negativos saem da célula. Isso é importante. Agora, o conjunto de ambos gradientes origina um gradiente eletroquímico, vale? Juntando este conceito, estes dois conceitos de gradiente de concentração e gradiente elétrico, origina o gradiente eletroquímico, que facilita ou reduz a difusão das moléculas através da membrana, vale? Dependendo de como esteja cada um dos lados da membrana, o lado de cara ao exterior ou o lado de cara ao interior, vale? Este transporte pode dar-se por difusão simples ou difusão facilitada. Agora sim, vale? Então, repetindo, existem dois tipos de gradientes: gradiente de concentração, muita quantidade, muito soluto em um determinado lado da membrana, donde há muita quantidade, essa muita quantidade vai passar para onde há pouca quantidade, naturalmente, vale? E o gradiente elétrico, donde é mais positivo, vai para onde é negativo, e donde é mais negativo, vai para onde o transporte, va el íon para donde es más positivo. Entonces, vamos a ver os dois tipos de difusão, ¿vale? Difusão simple. La difusão simple es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente electroquímico, ¿vale? Entonces, a favor del gradiente electroquímico está relacionado tanto a concentración de la molécula o de la sustancia y también de los iones, ¿vale? A través de la bicapa ou através de canais proteicos. Então, difusão simple pode ser através da bicapa lipídica ou através de los canais proteicos, ok? Isso há que ter aí na cabecinha, na cabeça. Então, donde há maior concentração, por exemplo, em el meio donde há maior concentração desta substância,
naturalmente, esta substância vai passar através da bicapa lipídica para onde há menor concentração desta molécula. Este transporte é tanto mais rápido quanto menor seja o tamanho da molécula, ou seja, quanto menor seja a molécula, mais rápido essa molécula vai atravessar a bicapa, vale? Quanto maior seja o gradiente de concentração entre ambos os lados da membrana, ou seja, se existe uma maior concentração destas moléculas azules aqui, fora, então mais rápido vai ocorrer esse transporte. Essas moléculas vão passar mais rápido, a rapidez do transporte. Quanto menor é a molécula e quanto maior é a concentração de um lado para que passe para o outro lado. E quanto mais lipófila ou apolar seja a substância que há de atravessar a bicapa. Então, há que ser lipófila ou apolar para que atravesse a bicapa. Então, quanto mais lipófila, mais rápido também é o passagem, o transporte através da membrana. Então, aqui está o que acabei de dizer neste quadro. A favor do gradiente eletroquímico, as moléculas se movem de maior a maior concentração sem gasto de energia e o transporte é um transporte passivo. Moléculas que cruzam por difusão simples. Aqui, a molécula de oxígeno, O2, dióxido de carbono e moléculas lipossolúveis passam de onde? Através de difusão simples, vale? Difusão simples através da bicapa. Agora vamos falar assim, correr na lupa e falar um pouquinho detalhado sobre cada um. Então, as moléculas lipídicas ou apolares, assim entram moléculas lipídicas como as hormonas esteroides. As hormonas esteroides passam através da membrana. Os anestésicos como éter e cloroformo e os fármacos lipossolúveis também outras moléculas, vale? Então, passam através da bicapa. Moléculas que atravessam a membrana sem gasto de energia. Aqui hablando, moléculas lipídicas apolares, moléculas apolares gaseosas, vale? Passando aqui, moléculas apolares gaseosas e moléculas polares muito pequenas e sem carga. Moléculas polares muito pequenas e sem carga. Elas também podem passar através da membrana. Vale? Algumas moléculas polares pequenas sem carga. Algumas moléculas polares com pouca ou nenhuma carga elétrica e de muito pequeno tamanho também atravessam a membrana por difusão simples. Água, dióxido de carbono, ureia, etanol, glicerol. Estas moléculas são pequenas moléculas polares que vão atravessar a bicapa lipídica. Sempre lembrando a favor do gradiente eletroquímico. Aqui, grande quantidade se estão atravessando para o meio intracelular, então a concentração dessas moléculas é maior em el meio externo para que o transporte seja por difusão simples e naturalmente, sem gastos de energia. A difusão do água recebe o nome de osmose. Vale? Difusão do água recebe o nome de osmose. Difusão simples através de canais. Vale. Agora
van a entrar las proteínas transmembranosas. Las proteínas transmembranosas são aquelas proteínas que atravessam a membrana plasmática, ¿vale? Então, se realizam mediante a proteínas de canal. ¿Por qué proteínas de canal? Porque son formadas por proteínas que en el medio forman un canal, ¿vale? Forma un canal en la parte interna. Entonces, em um dado momento, dependendo do estímulo, essas proteínas estão cerradas, pero dependendo do estímulo, estas proteínas se abrem, formando um canal de passagem para os íons. Vale? Entonces, assim entram íons como o sódio, potássio, cálcio, cloro e outros. Vale? De aí o término canales iônicos. Canales é um canal iônico que entram, que passam íons, vale? Então, são proteínas transmembranosas, esses canais com orifício ou canal interno que suelen hallar-se cerrado e cuja abertura pode regular-se por diferentes estímulos. Então, aqui o canal está cerrado, vale? Depois ocorre um estímulo. Esse estímulo abre o canal e posteriormente o passo do íon, vale? Importante. Agora vamos ver los estímulos. Vamos falar sobre os estímulos. A abertura del canal pode regular-se por los estímulos de voltaje e por estímulo de ligando, ou por voltaje ou por ligando. Então, voltaje. Quando se produzem variações em el potencial elétrico de la membrana. La membrana, vamos a recordar o que já tinha dito. A parte externa de la membrana, a parte extracelular. A parte extracelular deve ser mais positiva que a parte interna da célula, que deve ser mais negativa. Esto es el normal para que este es el parámetro para que a célula esté desarrollando e haciendo su dinámica celular tranquilamente, funcionando e haciendo su dinámica. Quando ocorre variação em seu potencial elétrico, ou seja, quando ocorre um sinal elétrico, por exemplo, o que passa com as neuronas, este potencial de membrana, esta característica na membrana cambia. E o que ocorre? Estes canais se abrem. Quando estes canais se abrem, ocorre o transporte através desses canais, desses íons. Isto é que é um estímulo que vai abrir este canal, vale? Um estímulo externo, voltaje que vai fazer com que este canal se abra. O canal aberto passa os íons. E o tipo ligando? O tipo ligando, quando certas substâncias como neurotransmissores, hormonas, se unem a uma determinada região em esta proteína, e aí esta proteína recebe o nome de receptor, esta sofre um cambio conformacional, um cambio em sua estrutura e induz a abertura do canal. Então, o estímulo por ligando, el ligando viene, esse ligando
Puede ser un neurotransmisor, puede ser una hormona. Ese neurotransmisor viene, tiene un sitio específico para su ligación y esta proteína recibe el nombre de receptor en estos casos. Esta proteína cambia su conformación para el paso de estos iones, ¿vale? Entonces, dos maneras, a través del estímulo voltaje y a través del estímulo ligando. Difusão facilitada. La difusão facilitada es quando existe uma proteína transmembranosa chamada de facilitadora. Estas proteínas recebem o nome de proteínas transportadoras ou permeasas ou proteínas facilitadoras, dependendo do livro, que em outro livro que estava preparando estas diapositivas, também chamava de proteínas facilitadoras, traindo o nome facilitada também, vale? Que ao unir-se à molécula a transportar, sofrem um câmbio conformacional em sua estrutura que arrastra a dicha molécula hacia o interior, vale? Então, difusão facilitada permite o transporte de pequenas substâncias polares. Aí vamos a ver a entrada de substâncias polares, vale? Então, como aminoácidos, glucosa, sacarosa e etc. Que ao não poder atravessar a bicapa lipídica, estas moléculas não podem atravessá-la porque são moléculas polares, então não atravessam a bicapa lipídica. Requerem proteínas transmembranosas específicas para cada substrato. Facilitem seu passo, para que cada substrato facilite seu passo. Então, o que ocorre? A molécula que está em el meio externo se acerca ao transportador, se acerca a uma membrana facilitadora e ocorre a união do substrato, ocorre a união entre a proteína e a molécula a ser transportada, ocorre o câmbio conformacional. Esta molécula facilitadora, esta proteína, vai cambiar sua forma. O transportador sofre um câmbio em sua estrutura ou em sua conformação, vale? E ocorre depois, em la sequência, a liberação do substrato ao interior da célula. Então, esse substrato entra, é liberado, mais bem, ao interior da célula. E depois, o transportador volve à sua forma inicial, vale? Cambia outra vez sua forma, sua estrutura conformacional para receber outra vez a molécula, vale? É importante e é um transporte de substâncias polares, vale? Substâncias polares. Aqui, o passo é de quê? Passo é de los iones. Aqui, substâncias polares. E aqui, substâncias onde está apolares. Apolares ou polares muito pequenas e sem carga. Agora, transporte ativo. O transporte ativo temos que respirar e tomar um vaso de água. Não tenho aqui um vaso de água, pero temos que parar para entender passo a passo desse transporte. Esse transporte é um transporte onde há gasto de energia, vale? Onde
el transporte es donde la concentración es menor, es más pequeña, para donde a concentración es mayor. Entonces, esse transporte é contra o gradiente de concentração. Requer energia em forma de ATP para mover moléculas em contra o gradiente eletroquímico. Vale? São exemplos de transporte ativo, as bombas de sódio e potássio e a bomba de cálcio. Então, como ocorre isto? Como é este transporte que está ocorrendo em nossas células todo o tempo? Então, nós sabemos que a parte externa é mais positiva e a parte interna mais negativa. Ok. E o que passa em la bomba de sódio e potássio? Fuera de la célula, há maior quantidade de sódio e dentro de la célula há maior quantidade de potássio, vale? Maior quantidade de potássio, maior quantidade de sódio. Aqui é maior sódio, aqui é maior potássio. Pero o transporte é contra o gradiente eletroquímico. Ou seja, aqui gran quantidade de sódio, pero o passagem, o transporte é de sódio para fora, para continuar com que o meio externo esteja rico em sódio. E ao revés, com potássio, vale? Então, que passa? Que três moléculas, três íons de sódio se unem desde o interior da célula a uma proteína transmembranosa que, neste caso do transporte ativo, é chamada bomba, vale? Então, esta proteína, esta bomba, ela transporta três íons de sódio. 1, 2, 3. 3 íons de sódio. Para onde? Para fora. Ok. Estas moléculas de sódio entram para a proteína, para a bomba, e a la vez também uma molécula de ATP. Vale? Então, porque aqui estas moléculas, estes íons deveriam estar aqui. Então, estes íons, o que vai ocorrer? Estes íons vão estar aqui dentro, vale? 3 íons de sódio. Uma molécula de ATP vai liberar, vai ser rompida, vai liberar, vai ser hidrolisada, e esse ATP, ou seja, essa adenosina trifosfato, vai ser hidrolisada e vai resíduo, grupamento fosfato, vai se ligar a esta proteína, a esta bomba. Vale? O resíduo de fósforo, de fosfato, vai se ligar a esta bomba. E quando se liga a esta bomba, esses 3 íons vão ser lançados para o meio externo. Esta bomba cambia, mira, queridos, esta bomba cambia su estado conformacional e cambia a afinidade. Aqui ela está com alta afinidade por los íons de sódio. Então, os íons de sódio vão e entram aí, se unem a esta proteína. Quando este
ATP é hidrolisado e põe um resíduo de fósforo a este resíduo de ácido aspartico em castelhano, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que esta proteína cambia su conformación y cambia su afinidad por aqueles iones de sódio. E aí, esta bomba disse, já não sou mais amiga dos iones de sódio. Libera os iones de sódio ao meio exterior rico em iones de sódio, ¿vale? Então, o ATP se une à proteína e se hidroliza fosforilándola. Então, vai fosforilar. Isso aqui é um processo de fosforilação, ¿vale? Esta proteína é fosforilada e proporcionando energia. Esta hidrólise do ATP, que antes era 3-adenosina trifosfato, agora é adenosina. Resulta aí uma adenosina difosfato e aquele grupamento fosfato, aquele fósforo inorgânico, se queda unido ao ácido aspartico, ok? Então, o que passa depois? Depois, esta proteína, que já não era mais afim a los iones de sódio, vai ser afim a outros iones, a los iones de potássio. Então, continuando, a proteína cambia de conformação e libera os 3 iones de sódio ao exterior. E agora, a proteína, com seu câmbio conformacional, cambia sua conformação e sua afinidade. Não quero mais os sódios, agora quero potássio. Esta afinidade com o câmbio conformacional e também com a fosforilação da proteína. Vale? Então, agora esta proteína, depois do câmbio conformacional, está afim a los iones de potássio. Então, 2 iones de potássio se unem desde o exterior à proteína fosforilada. Se uniu aqui, e aí o que vai passar? Que esta proteína, a proteína cambia sua conformação, liberando os 2 íons ao interior da célula. Aqui passaram 4, está 4, pero são 2, aí depois 2, vale? É porque esse dibujo não saiu assim, tão perfeitito. E a proteína perde o grupo fosfato e volve à forma inicial, lista para o novo ciclo. Vale? Então, quando esta proteína recebeu os 2 iones de potássio, recebeu o fósforo inorgânico sale, os 2 iones salen e a proteína agora volve a mesma conformação e a mesma afinidade a los íons sódios, vale? Los íons potássios salen, o fósforo sale e a proteína volve a mesma conformação e afinidade por el sódio. É assim, vale, queridos? É assim. Então, por cada ATP gasto aqui, vosotros os fijáis, é uma molécula de ATP que gasta, uma monedita de ATP gasta em esta situação, em este transporte. Para cada uma molécula de ATP, salen 3 iones
sódio e entram 2 íons potássio. Gracias a esta atividade, o exterior da membrana é positivo respeito ao lado interno. Gracias a bomba de sódio e potássio, o exterior é positivo. A diferença de potencial obtenida é o potencial de membrana. O resultado do transporte ativo é o potencial de membrana. E que é o potencial de membrana? É a característica de em cima está todo positivo e aqui todo negativo, vale? E com esta característica, abaixo, dentro, todos potássio e arriba todos sódio. Arriba el meio extracelular. Potencial de repouso da membrana. Os fijais. Potencial de repouso da membrana. El exterior é positivo. El interior negativo. Positivo, positivo, positivo. Negativo, negativo. Esse potencial de repouso. Quando ocorre estímulo externo, que ocorre? Abre os canais e entram os íons sódio ao interior. Os íons sódio entram para o interior. Vale? Isso abre os canais. E que é a despolarização da membrana? A polarização da membrana é aqui, em el potencial de repouso. Polarização, aqui há polo e aqui outro polo. Polarização, está polarizada. E a despolarização é quando não há polos. Em el meio externo, em comparação ao interno, não há polos. Então, despolarização é quando ocorre o potencial de ação. Quando ocorre estímulo, como em o caso de los impulsos nervosos em lo sistema nervioso e em las neuronas. Em el caso de la despolarização, entram sódio, quedando assim tantos sódios fora como dentro. E se reduz o potencial de membrana, se reduz o potencial de membrana, se reduz o potencial de repouso ou a polaridade. E esta despolarização, ela possui efeito cascata em las neuronas. Então, esta zona ocorre a propagação do potencial de ação. Em essas zonas se convierte em sumideiros, essas zonas se convertem em sumideiros de sódio de las zonas próximas, iniciando uma despolarização que se transmite por la superfície celular. Então, essa despolarização va ocorrendo em toda a superfície celular, vale? Então, naturalmente, este processo, este transporte ativo ocorre para que o potencial de membrana esteja tranquilo, a membrana dividindo a parte externa, que deve ser positiva, da parte interna, que deve ser negativa. Quando ocorre estímulo, quando ocorre a despolarização, aí é quando ocorre o impulso nervioso, principalmente, claro, em las neuronas. ¿Vale? Entonces, el transporte activo permite mantener el gradiente iónico que acabei de decir, el gradiente iónico, essenciales para múltiples funciones celulares, como la entrada pasiva y los iones positivos y la transmisión de señales nerviosos.
¿vale? Entonces, el transporte activo permite mantener el gradiente iónico. Como acabei de decir, mantener el gradiente iónico, ¿vale? Cantidad de concentración de iones más aquí, menos aquí. Essenciais para múltiplas funções celulares. Isso deve estar assim, ¿vale? Como a entrada passiva, múltiplas funções, como a entrada passiva de iones positivos, que ocorre, iones positivos entrando em la difusão, aqui, iones positivos através de los canales, ¿vale? Dependendo do estímulo, dependendo do ligando, e também las transmissões de sinais nerviosos. Quando ocorre essa despolarização, ocorre uma transmissão de sinais nerviosos. Então, é importante este mantenimento para que estas funções celulares puedan ocorrer em el momento necessário que se necessite. É isso. Vale, queridos? Então, este dibujo é mais ou menos aqui para que vosotros veáis de uma outra forma. 3 iones de sódio del citoplasma se unem ao complexo proteico da membrana. 1, 2, 3. Se une ao complexo proteico. Se produz a transferência de um fosfato energético ao complexo proteico, ou seja, esse ATP é hidrolisado, essa energia é utilizada aqui para esse transporte e esse fósforo, esse fosfato energético, fosforila esta membrana, esta proteína. Os iones de sódio se liberam ao meio extracelular, sódio se liberam ao meio extracelular, com o câmbio conformacional da bomba, da proteína transmembranosa. Depois, 2 iones de potássio do meio extracelular se unem ao complexo 1, 2, vale? E o fosfato, já sem energia, se libera del complexo, el fosfato se libera e logo que el fosfato se libera, salen los iones de potássio que são liberados ao citoplasma. Vale? Então, aqui é um resumo de tudo que vimos anteriormente. Bueno, agora estas 2 últimas diapositivas vamos falar sobre o processo ou o transporte de endocitoses. O transporte de endocitoses, a endocitose é quando há a entrada de substâncias de maior tamanho para o meio intracelular. Então, o que ocorre? A membrana plasmática hace ou produz vesículas e estas vesículas abraçam a substância e entram para o meio intracelular e depois continua aí o metabolismo, né? A utilização desta substância em el metabolismo celular. Então, vamos a ver aqui. A célula introduz substâncias de grande tamanho mediante a formação de vesículas membranosas. Aqui são as vesículas, vale? Que englobam as macromoléculas sem dañar a membrana plasmática. A diferença a expulsão das macromoléculas em vesículas ao exterior denomina exocitose. Exocitose, as vesículas que contêm macromoléculas se fundem com a membrana plasmática e liberam seu contenido ao exterior da célula. Então, liberam contenido ao exterior da célula. Que bonita essa foto, hein? E endo, dentro, exo, fora. Então, como ocorre isso? Vamos a ver. A membrana reconhece a substância externa que ella
vai utilizar e necessita. Um mecanismo de controle seleciona esse setor da membrana. A clatrina se ensambla formando um sistema reticular que deforma a membrana. Então, empieza a formação de um sistema reticular que vai a deformar esta membrana, pero generando estas vesículas. A membrana se invagina e se forma uma vesícula que engloba a substância, acabei de dizer. A vesícula se separa da membrana, depois de formada, a vesícula se separa da membrana e entra em el citoplasma. As moléculas de clatrina se desprendem da vesícula depois e volvem à membrana para serem reutilizadas, ¿vale? Então, é o processo. E aí vamos a ver cada estrutura. Aqui são os receptores, que vão fazer que vão reconhecer a substância. Então, a endocitose é mediada por receptores. Então, aqui estão os receptores. Moléculas externas se unem a receptores específicos da membrana, ¿vale? Então, esta união induz a formação de um hoyuelo recubierto de clatrina. Hoyuelo. Esta palavra não existe em português. Recubierto de clatrina alrededor del complejo. Entonces vai a ser como se fuera um huevo. Eu penso que vem daí da palavra, não? Não sei. Esta estrutura se invagina e se forma a vesícula que engloba a substância. Então, primeiro aqui estão receptores que identificam, depois as clatrinas começam a formar essa estrutura e a vesícula se libera ao citoplasma. A clatrina se desprende e os receptores se reciclam a la membrana. Então, sempre, né? Todo se recicla em nuestra... Todo não, pero gran parte sí. Então, quem pode introduzir-se em la célula através desse processo, desse transporte de endocitoses? Macromoléculas, vírus, bactérias, proteínas, polissacáridos, vale? Então, estas moléculas é dessa forma, desta maneira que elas vão entrar para o meio intracelular. Existem dois tipos de endocitoses, o tipo pinocitoses e o tipo fagocitoses. O tipo pinocitoses, a célula ingere líquidos e substâncias disueltas que armazena em pequenas vesículas. Então, aqui como se fossem líquidos, vale? E que ocorre de la misma maneira. O líquido extracelular e as substâncias disueltas se acercam a la membrana invagina e rodeia o líquido, se forma uma pequena vesícula, pinosoma, que se desprende ao interior da célula. A vesícula transporta o líquido e seus componentes disueltos ao interior da célula. Então, assim, engloba, identifica, trai para o meio intracelular e ali em meio intracelular já vão ser utilizadas. La fagocitose, a célula ingere partículas grandes de alimento ou micro-organismos em grandes vesículas. É realizada
por las células para obtener alimento. Entonces aquí están, pueden ser vírus, todo aquello que vimos anteriormente, macromoléculas, vírus, bactérias. Vale, las células reconocen la partícula grande, la membrana emite prolongaciones llamadas pseudópodos que rodeiam a partícula, se forma um grande endossoma ou fagosoma que encierra a partícula a seu interior. O endossoma se fusiona com o lisossoma. O endossoma se fusiona com o lisossoma, que contém enzimas digestivas. Se forma uma vesícula digestiva, onde as enzimas digerem a partícula. Aqui é el vacuola digestiva haciendo la digestión. Aquí son los lisosomas con las enzimas digestivas. Entonces ocurre la digestión y ahí las sustancias, las moléculas necessárias ao metabolismo celular serão utilizadas aqui. ¿Vale? Entonces este proceso es el proceso de fagocitosis, ¿no? Donde la célula ingere partículas grandes de alimento ou micro-organismos em grandes vesículas. A célula introduz endocitoses, a célula introduz substâncias do exterior mediante vesículas membranosas. Então, essas são as duas formas, né? Quando eu sempre dizia, claro que é broma, né? Aqui é quando a célula bebe e aqui é quando a célula come. Então, pinocitoses, entrada de líquidos, substâncias disueltas. Fagocitoses, grandes partículas ou micro-organismos. ¿Vale? Bueno, queridos, esta foi nossa terceira classe sobre a membrana plasmática. Sei que quedou uma classe larga, pero me gostaria ir ao detalhe em cada mecanismo e em cada transporte. Esta é uma classe que requer atenção, requer, carinho para que podáis entender todos os tipos de transporte e por que ocorre cada coisa. Então, eu hice lo mejor que penso que também poderia ser para aqueles alunos que vão prestar a seletividade. E nada, se te gostou, te invito a se inscrever em el canal, a ativar a campanita, a dar um like e também vou deixar aqui abaixo mis contatos, el contato del suporte, caso vosotros queirais classes particulares ou mentorias, e também mis redes sociais, caso queiram seguir-me, e também sempre estou aí ativa em las redes. Vale, queridos? Bueno, pues nada, espero que tenha sido de grande proveito esta classe. Não os olvideis de apontar, fazer seus próprios apuntes, poner sempre, porque quando nós escrevemos, nos fijamos mais conceitos importantes de vocais, se quereis colorear também, enfim. E também vou deixar aqui, por se acaso alguém queira, os e-books desta série. Vale? Então, nada, um beijinho. Como disse em Galícia, em português, um beijinho, e que é um besito. E nada, e um abraço, hasta a próxima classe. Tchau, tchau. Yeah.